Fala, concurseiro, tudo certo? Seja bem-vindo ao Simplificando Direito. Aqui é o professor Rafael Lisboa e nessa videoaula vamos aprender os sentidos de Constituição, as concepções de Constituição. E o primeiro sentido é o sociológico, que surgiu no século XIX, definido por Ferdinand de Lassalle. Eu já vou dar uma dica aqui. É importante que você saiba tanto o sentido como também quem criou. Então, sentido sociológico, Ferdinand de Lassalle. E na concepção sociológica, a Constituição é um fato social. Ela busca definir o que é Constituição como ela realmente tem que ser definida, levando-se em conta seu caráter material, ou seja, sua verdadeira essência, e não um caráter formal. Lassalle entende que constituição real e efetiva de um Estado consiste na soma dos fatores reais de poder que vigoram na sociedade. É muito importante essa expressão, soma dos fatores reais de poder, ou seja, é um reflexo das relações de poder que existem no âmbito do Estado. É o embate das forças sociais, econômicas, políticas e religiosas que forma a constituição real efetiva do Estado. Na situação ideal, essa constituição real, resultante dos fatores reais de poder, adquiriria uma expressão escrita, uma vez que esses fatores reais são incorporados ao papel e tornam-se o verdadeiro direito. Agora, qual é o pulo do gato para Lassalle? É que, por outro lado, caso essa situação ideal não se concretize, a Constituição escrita seria mera folha de papel. O Estado teria, então, duas Constituições, uma real e efetiva, correspondente à soma dos fatores reais de poder que o regem, e outra escrita, que consistiria apenas numa folha de papel. Em caso de conflito entre essas duas, prevalece a primeira, ou seja, a Constituição real e efetiva tem que prevalecer. Isso é muito importante. Foi a partir dessa lógica que Lassalle entendeu que todo e qualquer Estado sempre teve e sempre vai ter uma Constituição real e efetiva, independentemente da existência de um texto escrito. Agora, o sentido político é um novo sentido, não é igual ao sociológico. Aqui, nessa concepção de Constituição de forma política, ela é preconizada por Carl Schmitt, a partir da sua obra Teoria da Constituição. E na sua visão, a Constituição seria fruto da vontade do povo, titulado Poder Constituinte. Por isso mesmo é que essa teoria é considerada voluntarista. Para Schmitt, agora grifa isso, concurseiro, a Constituição é uma decisão política fundamental que visa estruturar e organizar os elementos essenciais do Estado. A validade da Constituição, segundo ele, baseia-se na decisão política que lhe dá existência e não na justiça de suas normas jurídicas. Pouco importa, então, se a Constituição corresponde ou não aos fatores reais de poder que imperam no seio social. O que interessa tão somente é que a Constituição é um produto da vontade do titulado Poder Constituinte. Isso é muito importante. Schmitt distingue Constituição de leis constitucionais. A primeira, segundo ele, dispõe apenas sobre matérias de grande relevância jurídica. São decisões políticas fundamentais, como é o caso da organização do Estado. E a segunda, as leis constitucionais, seriam normas que fazem parte formalmente do texto constitucional, mas que tratam de assuntos de menor importância. São as normas materialmente constitucionais e formalmente constitucionais. Isso é muito importante. Também existe um sentido jurídico preconizado por Hans Kelsen, criador da teoria pura do direito. Essa aqui muita gente conhece. E nessa concepção, sentido jurídico, a Constituição é entendida como norma jurídica pura, sem qualquer consideração de cunho sociológico, político e também filosófico. Ela é a norma superior e fundamental do Estado que organiza e estrutura todo o poder político, limitando inclusive a atuação estatal e estabelecendo direitos e garantias individuais fortes. Para Kelsen, a Constituição não retira o seu fundamento de validade dos fatores reais de poder. Ou seja, sua validade não se apoia na realidade social. Essa visão de Lassalle, lá da concepção sociológica. Então, o que acontece? Para Kelsen, o objetivo de explicar o fundamento de validade das normas, para Kelsen concebeu o ordenamento jurídico como um sistema em que há um escalonamento hierárquico das normas. Existem normas jurídicas inferiores, superiores, e assim como a pirâmide de Kelsen preconiza. Chega-se então a uma pergunta decisiva para que se possa completar a lógica do sistema. De qual norma a Constituição, enquanto lei suprema do Estado, retira seu fundamento de validade? E Kelsen, para elaborar esse questionamento, desenvolve dois raciocínios.
o lógico-jurídico e o jurídico-positivo. No sentido lógico-jurídico, a Constituição é uma norma hipotética fundamental, não real, mas sim imaginada, pressuposta, servindo como fundamento lógico transcendental da validade da Constituição em sentido jurídico-positivo. Já no sentido jurídico positivo, a Constituição é uma norma positiva suprema que serve apenas para regular a criação de todas as outras. É um documento solene cujo texto só pode ser alterado mediante procedimento especial. No Brasil, por exemplo, essa Constituição é a de 88. Isso é muito importante. Também existe um quarto sentido, que é o cultural, preconizado por Meirelles Teixeira. Ele cai menos em prova, mas se cair você já vai acertar, então deixa teu like, é muito importante. E para esse sentido, o direito só pode ser entendido como um objeto cultural, ou seja, parte da cultura. Então, existe o conceito de constituição total, que é condicionada pela cultura do povo e também como atua condicionante dessa mesma cultura. Essa Constituição abrange todos os aspectos da vida da sociedade e do Estado, sendo uma combinação de todas as concepções anteriores, sociológica, política e jurídica. Gostou? Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima aula.